Tudo bem, gente? Eu vou falar daqui de baixo hoje, tá bom? Quero ficar mais pertinho de você hoje. Vamos lá. Eu já estou com a garrafa da igreja aqui, obrigado, viu? A minha grandona ficou em casa, eu não cheguei em casa ainda. Estava em Caxias, trabalhando, fazendo algumas reuniões com a nossa equipe de jovens. E aí vim correndo para cá. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, amém? Quantos aqui conseguiram se conectar com a pessoa de ontem, que a gente fez o desafio para você orar por ela? Quantos conseguiram falar oi e a pessoa respondeu? Deixa eu ver aqui. Vários, né? Que bom. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai mandar o link da mensagem agora para ele, para ela. E você que não enviou, vai enviar agora. O link já está na nossa comunidade aqui da Igreja do Meia. Então você pega ali o link e copia e cola lá para a sua pessoa, para a sua pessoa que você planejou e sonhou em falar com ela. Tá bom? Manda aí para ela agora, para a gente conversar, falar, ó, esse é o sermão, é a mensagem ao vivo, eu gostaria tanto que você assistisse, por favor, manda agora para essa pessoa, faz isso. Vamos mandar, manda um carinho para ela, fala que a gente acabou de orar por ela, fala assim, ó, acabamos de orar por você aqui na igreja. E foi isso que a gente fez, né? Então, fala para ela agora, tá bom? Deixa eu ver aqui se vai funcionar aqui. Não vai, mas tá bom. Não, tranquilo. Tá na comunidade aí. Acharam? Todo mundo encontrou? Beleza? Deu certo? Deu? Deu? Deu certo? Me dá um retorno para saber se deu. Deu? Conseguiu conectar, enviar, compartilhar, copia e manda para a pessoa no WhatsApp da pessoa que você está conversando, tá bom? Queridos, fala assim, ó, assiste aí, acabamos de orar por você, nessa quarta-feira de oração, lembra que quarta-feira é de oração? Acabamos de orar por você. Você tem um pedido especial de oração, que eu posso orar nessa semana de oração por você? Manda esse recado, pergunta para ela vai te responder. Faz essa interação, ela vai falar com você. Faz isso agora. Vamos usar o celular para Jesus nesse momento. Né? Você usa para tanta coisa, para o trabalho, para lazer, para assistir um filme, assistir um entretenimento, um joguinho, tal, alguma coisa assim. Leituras que você pode fazer no celular. Hoje tem tanta coisa, né? Eu trabalho a maior parte do meu tempo no celular. Enviando materiais, fazendo pesquisas, mais no celular do que no próprio computador. A gente é portátil, tá para lá e para cá, só não pode dar mole por aí, né? Esses dias eu fui levar meu filho, meu primeiro dia que fui levar o filho para conhecer Copacabana. Ele chegou dos Estados Unidos para ficar aqui com a gente. Falei, vamos lá, vamos conhecer. Fomos correr, passamos o dia lá. Ele tem 18, acabou de fazer 18. Ele estava aqui com a gente aqui, essa semana. Aí, era 5:30 da tarde, quando abre aquela avenida que fecha para a gente correr. Aí abriu. A galera começou a passar, e uma galera, uma turma assim, passou para chegar na calçada onde dá areia, e uma menina ficou no meio das duas ruas, na calçada. E ela ficou assim, ó, bem na pira aqui, ó. Aí veio uma moto, adivinha o que aconteceu? Levou embora o celular dela. Mas ele nem estava pensando nisso, o cara da moto. Tenho certeza, falou, eu vou sair hoje, vou roubar um celular. Não, mas ela deu mole, estava fácil ali, ó, ela estava assim, ó. Aí ela deu um grito, a gente estava do outro lado, na beira da areia, assim, olhando, andando assim, a gente viu ela, ela deu um grito enorme assim, levaram meu celular. A amiga dela do outro lado falou assim, mas tu é boba mesmo, já é o segundo celular que levam. Pô, você tem que se ligar. Eu falei, pô, quem tem uma amiga dessa não precisa de inimigo, né? A amiga brigando com a outra, acabou de perder o celular. Aí a gente só não pode dar mole, né? Tem que ficar ligado. E isso é em todo lugar, né? Isso é em todo lugar. São Paulo é assim, Manaus, de onde eu estou vindo, é assim. Todo lugar é assim, não tem jeito, tem que ficar ligado, né? A gente tem que estar conectado aí. E quando a gente se desliga, não das coisas materiais, mas das coisas espirituais, como é que fica?
Quando a gente se desliga completamente do espiritual. A história que eu vou mencionar hoje está no livro de João, capítulo 8. Abra sua Bíblia e deixa aberto aí e volta para cá. Abre ali em livro de João, capítulo 8. João, Evangelho de João, capítulo 8. Você que está assistindo a gente, ontem nós tivemos mais de 400 pessoas assistindo a gente no culto. E, então, seja muito bem-vindo, você que está nos assistindo, você que está aí na sua casa, na viagem, no celular, na TV, no computador, no iPad, no tablet, não sei. Onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo aqui no culto com a gente. E espero que você possa também adorar a Deus junto conosco e estudarmos juntos a palavra de Deus. E abriram, encontraram, e hoje a gente vai estudar sobre João, capítulo 8. Fica conectado aí. Cola aqui comigo e se concentra nessa história. Imagina aqui, num bairro da favela de Jerusalém, os líderes do templo judaico foram na favela buscar uma prostituta para jogar como isca aos pés de Jesus. Aquela mulher já era usada de todas as maneiras por homens e agora estaria sendo usada por líderes religiosos. Então eles entraram, chutaram a porta e gritaram: prostituta, agarrem-na! Então os soldados do templo, naquele tempo existiam soldados do templo. Por que precisava de soldados no templo? Porque tinha ouro no templo, tinha dízimo no templo, tinha muito dinheiro, tinha materiais, né? Tinha ofertas, tinha ovelhas, tinha animais. Então tinha soldados judeus que protegiam os interesses da religião da época. É como se nós tivéssemos hoje um guarda armada para proteger nossos bens materiais da igreja. Existem lugares, dependendo do lugar, é necessário. É como uma embaixada, né? Existe ali um arsenal de proteção, de segurança. E naquela época também era assim, no templo, com as coisas de Deus, e eles tinham muitos soldados. E esses soldados agarraram aquela mulher, jogaram na rua. As ruas de Jerusalém dá exatamente o dobro desse corredor. Então, é um passo, dois. Pronto, aqui tinha uma casa, muitas casas, uma do lado da outra, a porta ficava de frente para a rua, e aqui tinha outras casas, uma do lado da outra, de frente para a rua. Não tinha calçada. Por que não tinha calçada? Porque não tinha carro. Eram pessoas que passavam na cidade. E numa favela podia ser um pouco menor, porque não ia passar nenhuma carroça, dificilmente ia passar um cavalo por ali. Eram pessoas. As ruas que eram pouca coisa mais larga, que ia passar uma carroça ou outra, eram as avenidas principais, nada muito mais do que isso. Não era muito largo. E jogaram aquela mulher de dentro do quarto dela, tinha um quarto apenas, no máximo 2 cômodos, jogaram aquela mulher na rua, aqui nessa rua estreita de Jerusalém, da favela, e começaram a gritar: vamos levá-la para o templo. E aí começou a encher de gente. Você sabe que toda rua tem uma fofoqueira, não sabe? Tem ou não tem? Na sua rua tem? Você tem que saber quem é a fofoqueira da sua rua. Porque se você não souber, a fofoqueira pode ser você. Exatamente isso. Então você tem que, por favor, saiba quem é. Porque se você não souber, pode ser você, né? Toda rua tem aquela mulher, aquele homem que gosta de uma fofoca, já abriu a janela, já saiu, viu o que estava acontecendo, já começou a juntar cachorro, já viu como é que é? Enche de cachorro, começa uma procissão de gente, já começa a vir cachorro, gente, e as portas, elas abriam e eram calçadas com pedras. E em Jerusalém, em toda aquela região do Oriente Médio, se tem um negócio que tem na rua, é pedra. Areia e pedra. Não tem árvore, não tem fruta, não tem uma sombra, mas pedra e areia tem demais. Então, eles começaram a pegar pedras, porque eles já sabiam, uma vez por ano, o povo, a liderança do judaísmo, pegava uma prostituta para apedrejar. E ela pensou que era aquele momento. E eles também.
E agora estavam levando ela para o templo. E ela pensou, para o templo? O que eu vou fazer no templo? Eu não posso ir lá. Então, entenda o enredo das questões. Era comum, as cidades, elas eram fechadas de muro e tinham os portões, vários portões de saída. E um portão de Jerusalém dava numa queda enorme, chamada Vale do Geena. E esse vale, eles jogavam lixo e ficava pegando fogo 24 horas. E normalmente eles apedrejavam a pessoa e jogavam ali. E ainda, além de jogar, ainda ficavam apedrejando lá de cima, jogando pedra naquele vale para terminar de exterminar a pessoa. E ela tinha muito medo de ser jogada e ficar viva, sofrendo, com toda quebrada, com dores. Ela pensou, eu vou morrer muito mal. Então, que o Senhor me ajude e que eu possa morrer bem. Agora, para o templo, o que eu vou fazer no templo, Senhor? Eu não sou digna, eu acabei de vender meu corpo, eu não posso entrar no templo. E ela começou a pensar, o que eu vou fazer no templo? E olha só o contexto aqui. Quero mostrar algumas imagens para vocês. Vamos ver se funciona aqui. Não. Está ligado. Está aqui bonitinho. Vamos ver se funciona. Se funcionar... Ah, está funcionando. Não sei se é o meu. Se foi você aí. Foi? Ah. Isso, me ajuda aí. Até chegar na imagem, essa é minha família, de alguns anos atrás, e agora já cresceram. Meu filho era pequeno, agora está grande. Pode passar, por favor. Ah, não vai passar, não. Não está passando. Pode passar, isso. Obrigado. Pode voltar um pouquinho? Isso. Minha família cresceu no Clube dos Bravadores, assim como eu conheci a igreja através do clube. Se não fosse o clube, talvez eu não conhecesse a igreja. E então aí está meu filho, no dia que ele recebeu o lenço, no meio está minha sogra, foi lá para Manaus. Eu não atendi a ordem de que você não pode morar tão perto que a sogra vá de chinelo, e nem tão longe que ela vá de mala. Porque quando vai de mala, fica 2, 3 meses. Um lugar muito longe, entendeu? Então, gente, não faça isso. Né? Vai e volta embora logo. Mas a gente não quer, né? A gente quer ficar perto dos filhos. Eu já estou começando a viver isso. Preocupado, pensando, meu Deus, como é que vai ser? Minha esposa agora ficou 20 e poucos dias lá em Manaus com a minha filha. Essa é minha filha, Samara. A gente cresceu aí no Clube dos Bravadores. Minha filha vai completar agora em janeiro 10 anos como conselheira de unidade. E ela já ganhou vários desbravadores para Jesus. E o meu filho, Aleph, ele também já ganhou vários amigos dentro da unidade para Jesus, né? E aí a gente foi, há 2 anos atrás, para o Campuri, em Gillette, Wyoming. E aí a gente deixou o Aleph lá. Pode passar? Eu vou fazendo assim, ó. Aí você me ajuda aí. Vamos ver se funciona? Ah, funcionou, ó. Olha como é bonito o lugar. Esse é o... Pode voltar, por favor. Não, com essa mão. Não, foi para frente, é para voltar. Isso, aí, deixa aí. Obrigado. Então, o Yosemite é um lugar assim incrível, gente. Fica lá na Califórnia. E a gente teve esse privilégio de tirar férias e aproveitar tudo. Campuri, deixar o Aleph e tirar férias. Então, foi um presente assim. Nos preparamos 5 anos para essa viagem. E foi muito especial. Então, essa é a minha família, agora completa. Vocês puderam ver um pouquinho da minha filha também, a Samara, que ficou em Manaus. Vamos ver se ela vem para cá. Orem para que ela possa arrumar um trabalho aqui, é advogada, e vir para cá, né? Ela é uma advogada desse tamanho. Mas pensa num pincher. Entendeu? Falei, você tem que arrumar um marido que você possa mandar, né, filho? Que possa obedecer. Falei, porque senão mandar, eu mando ele embora. Ela bem, assim, agitada, né? Ó, funcionou, gente. Amém?
Essa é a cidade de Jerusalém. E essa foto, ela foi tirada de cima do Monte das Oliveiras. Esse canto aqui é o Monte das Oliveiras embaixo, onde era o jardim do Getsemane. E Jesus sai dali do templo e vem orar. O templo de Salomão era exatamente onde está esse domo da rocha, esse dourado, essa mesquita. Ela foi começada a construir no ano 1150. E ela tem 80 quilos de ouro nessa cobertura. Ela é uma mesquita árabe. Começou a ser construída por Saladino. Saladino, ele foi um grande líder e ele liderou Egito e grande parte do Oriente Médio. Tem várias construções que ele fez. Dentre elas, a grande mesquita do Egito. É uma mesquita muito grande que só perde para a mesquita azul a Sofia, né? A mesquita árabe que fica em Istambul. Então, ele construiu aqui em cima da pedra onde Abraão ia sacrificar o seu filho. Por isso esse lugar é importante. Esse lugar, quando Abraão chegou até aí para sacrificar o seu filho, 1450 anos antes de Jesus nascer e morrer, Abraão vai sacrificar aí, não tinha ninguém aí. Obrigado. Não tinha ninguém nesse local. Era só uma montanha, uma colina. E essa colina foi o lugar onde o filho perguntou para Abraão: onde está o cordeiro? E qual foi a resposta de Abraão? Ieru, em hebraico. Ieru, Deus proverá. E então, a partir daí, dessa história, e Deus proveu um cordeiro, Abraão começou a chamar esse lugar de Ieru-Salém, o lugar no monte que Deus proveu paz. Salém é uma palavra que vem de Shalom, e então começaram a chamar esse lugar de Ieru-Salém, não como cidade, mas como um memorial de gratidão, porque Deus proveu uma ovelha no lugar do filho. Ok? Então aqui, vou trabalhando, lembrando um pouquinho das traduções teológicas do hebraico, Ieru-Salém. O monte que Deus proverá paz. E proveu paz para Abraão. E mais tarde proveu paz para quem? Para todos que aceitarem Jesus. E vai prover paz por toda a eternidade, porque em Apocalipse está escrito Ieru-Salém Zaram, ou seja, Jerusalém de ouro. O monte que Deus provê paz, agora é de ouro. O ouro simboliza o quê? Excelência de Deus. Simboliza a eternidade de Deus. E nós vamos viver nesse lugar aí, por todo sempre. Nosso condomínio será a Nova Jerusalém, nós vamos morar aí. Para todo sempre. Ele diz no livro de Osés que ele vai abrir o Monte das Oliveiras em 2 e a cidade santa descerá a Nova Jerusalém e ele fará o seu trono aí. Por que aí? Porque aí é onde tem o sangue derramado de um Deus que escolheu morrer por você. E nesse lugar, do lado de cá, isso aqui é mais recente, esse é o cemitério dos judeus. E o povo árabe começou a fazer o cemitério lá na frente, no pé do muro. Olha lá, que tem um monte de túmulos no pé daquele muro, do que era o grande muro do templo de Jerusalém. Ok? Então, ali naquele canto, está cheio de árabes enterrados há mais de 1500 anos. E eles disseram: nós vamos enterrar nosso povo aqui, porque se o Messias vier, a gente ressuscita como árabe, e não deixa os judeus entrarem, que estão ali no Monte das Oliveiras, não vamos deixar eles entrarem. Essa é a briga até entre os mortos desses dois povos. Nesse canto de cá, nós temos a escadaria. Ela está destruída pelo tempo, mas é uma escadaria de entrada do templo. Ali, ó. Está vendo? Um chanfrado ali, ó, bem pequenininho, no canto do muro. Quer dizer, não é tão pequeno. Então, essa escadaria é a escadaria para entrar no pátio. O grande pátio é o pátio dos gentios.
Depois tinha mais 2 escadarias, uma para entrar na região do templo, onde ficavam discutindo sobre teologia, e uma última escadaria para entrar no lugar onde sacrificavam as ovelhas, o sacrifício pelos nossos pecados, dentro do templo. Então eram 3 escadarias, e nós vamos ver isso agora. Agora funcionou. Essa é uma maquete da cidade de Jerusalém nos dias de Jesus. Ok? Então, aqui está a nossa favela. Aqui, essa é a nossa favela, é o nosso povo de Israel que está ali, escravizado, por um outro povo que tem telhas romanas, que é o povo romano. Ok? Então, aquela parte de cima da cidade, na planície, é a parte do povo da nobreza, do povo que teve as oportunidades grandiosas, porque Roma proporcionou. E do lado de cá, a nossa escravidão. E aqui, nesse meio, quem morava ali? Os próprios líderes da religião. Ali o galo cantou, ali Jesus estava amarrado, ali Pedro negou Jesus, ali a Maria Madalena estava vendendo seu corpo. E agora ela vem por aquelas ruelas até chegar nessa primeira escadaria. Está vendo a escadaria? Aqui agora dentro do templo tem o pátio. Está vendo esse pátio? É para qualquer pessoa. Agora esse pátio de dentro, em frente ao templo de Salomão, só podia entrar judeu e judia. Só lembrando, palavra judiação. Quem já usou essa palavra? Que judiação, o que significa? O que significa? Judiar é o quê? O que é judiar? Isso não é verbo. Fazer maldade, fazer mal com alguém. É uma palavra antissemita. A gente está ofendendo o povo judeu mais uma vez. Sabiam? Não é verbo. Vem do judeu. Então, judiar é um verbo que a gente criou. Claro que a gente fala sem saber. Mas é uma forma de destruir, desmoralizar o povo de Israel. Diminuir. Judiação. Quem que foi judiado? Quem foi perseguido e morto? 6 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, nós temos antissemitismo moderno até na nossa cultura, sem perceber. A gente vai destruindo a imagem, né, do povo de Israel. E é assim que funciona aí. A gente só tem curiosidades para a gente analisar. Essa parte de dentro ali, já está dentro, mas em frente ao templo, é a parte dos judeus, onde se ficava discutindo religião, discutindo teologia, é onde Jesus vinha para ensinar. Então nós temos a primeira escadaria, a segunda escadaria e a terceira que entrava dentro do templo já para sacrificar as ovelhas. Jesus gostava de ficar naquela terceira escadaria e dali ele, assentado, ensinava as pessoas. Ok? Ele estava ali. Se você abrir a Bíblia agora, no livro de João, capítulo 8, verso 1, você vai ver que Jesus estava ali, sentado, ensinando as pessoas de madrugada antes do sol nascer. Aí o verso 2 diz que ele saiu dali e foi para o Monte das Oliveiras orar. Foi fazer a sua comunhão para voltar e continuar ensinando o povo antes do sol nascer. E estava lotado de gente que queria ouvir Jesus. E ele estava lá. Enquanto isso, os escribas estavam na favela buscando uma prostituta chamada Maria Madalena para tentar tirar sua vida e provocar Jesus como uma isca. Eu tirei foto dessa maquete porque a original, muita coisa se perdeu. O templo de Salomão se perdeu, ele foi destruído e no ano 1000, e Saladino começa a construir, no ano 1000, 1100, e nesse período ele começa a construir aquela mesquita que existe lá até hoje. Ela está em cima da pedra e é respeitado. É por esse motivo que esse pedaço ali, hoje, pertence a Cisjordânia, ao povo árabe. Pensa comigo, imagine que, em tempo de Copa vai dar muito certo o que eu vou falar. Imagine que ali, a Quinta da Boa Vista, pertence à Argentina. O que você acha?
Nunca será. E então, hoje, esse pedaço que você está vendo ali, que é a parte do templo, hoje pertence a Cisjordânia, ao povo árabe. Então, há uma guerra, é uma constante tensão que pode explodir a qualquer momento dentro da cidade de Jerusalém. É conflito. Então, vive em situação desfavorável, desconfortável dentro da cidade de Jerusalém. Esse pedaço ali pertence aos árabes. Pensa a luta, sendo que Deus deu para quem? Para o povo judeu, para o povo de Israel, e ali era o templo de Salomão. É bem desafiador. O Muro das Lamentações é ali atrás, na parte de baixo, atrás desse lado aqui, ó, tá? Do lado do templo, atrás, embaixo. Por que é aquele canto? Porque é o único canto que é as mesmas pedras do templo de Salomão. Por isso eles tocam naquele lugar e eles oram a Deus pedindo que volte, que nós nos ajoelhamos e nos curvamos diante do Deus de Israel. Você pode ver alguns filmes em que o judeu está assim, né? Ele está orando e quando ele lê a parte que está escrito ali nas suas leituras da Bíblia, Senhor, ou em hebraico, Adonai, quando lê Senhor, eu me ajoelho e me curvo diante desse nome. Às vezes a gente pode julgar, né, de forma negativa, falando, que loucura que eles estão fazendo, o que é isso? Eles estão orando e reverenciando o nome de Deus. Então, em vez de eles se ajoelharem de verdade, eles só se curvam assim e se curvam. Eles fazem que estão ajoelhando e se curvam. Nós nos ajoelhamos e nos curvamos. Você pode ler 10 vezes no texto esse nome, eles vão fazer isso. Com o talite coberto, a cabeça coberta, porque eles acham que a falta de reverência é chegar na presença de Deus descoberto, de qualquer jeito. Então, eles cobrem com o talite. O talite, ele é branco, com faixas azuis, que simboliza quando Deus pede para o povo colocar uma fita azul na sua roupa, para nunca se esquecer do sábado. Lembra daquele homem que foi buscar lenha no dia de sábado? Lembra? Então, naquele episódio, ele disse, a partir de hoje, vocês vão colocar fitas azuis nas suas roupas, no seu chale, para vocês não esquecerem do dia de sábado. Então, a bandeira de Israel está relacionada como se fosse um talite, para que o israelense, o soldado, tenha no bolso uma bandeira. Ele tira e coloca a bandeira e faz como talite, e faz seus cultos e suas preces, mesmo na guerra. Interessante, né? É muito, muito legal mesmo essa cultura. Agora, analise comigo um outro detalhe arqueológico. Nesse canto, para o lado de fora, embaixo, vocês estão vendo 6 tanques batismais. Não sei se vocês conseguem observar. Ele está plano ali, para o lado de lá, da escadaria. Está vendo? Tem umas casinhas pequenas aqui, perto do muro. Depois tem uma mureta grande. Aí tem um lugar plano, antes de chegar na escadaria. Tem um lugar plano e tem uma valeta comprida, assim, ó. Aquelas valetas são 6 tanques batismais. Antes de entrar no templo, todo judeu se purificava. Batismo para o judaísmo é purificação. Eles se rebatizam todas as sextas-feiras até o dia de hoje. Sempre fizeram isso e continuam fazendo até o dia de hoje. Toda a família. Para entrar no sábado purificado. Porque batismo é purificação no Antigo Testamento, para o judaísmo, né? O batismo é como uma purificação. Então, eles rebatizam todas as sextas-feiras, até os dias de hoje. Eles fazem isso na casa, por isso a casa do judeu tem banheiras. No chuveiro tem uma banheira para eles fazerem esse cerimonial. E eles fazem até os dias de hoje. Imagina com toda essa cultura, essa mulher entrando sem ser batizada. Ela entrou em parafuso a sua religião, a sua fé. Porque apesar de todo momento dela estar afastada, ela sabendo, e todo mundo sabendo disso, mas ela temia Deus. A gente pode se afastar quanto tempo quiser de Deus, a gente não vai esquecer de Deus. A gente não vai esquecer das coisas de Deus. A gente pode até esquecer por um tempo, mas quando é acionado, a gente lembra. E eu falei ontem para vocês, eu pisei na igreja, fui levar madeira, eu lembrei de tudo, lembrei de toda a felicidade da minha vida,
E não tem como esquecer. Só que eu não lembrava no dia a dia. Mas quando eu pisei no templo, na igreja, e eu lembrei tudo que eu vivi no clube, nos acampamentos, nos sábados, eu lembro que eu perguntei para um ancião, nossa, irmão, que legal, essa nosso amiguinho, quanto que é? Eu quero comprar. Ele falou, não, hoje é sábado, eu não vou te falar o preço. Amanhã é domingo, amanhã eu te digo. Olha a reverência, né? Que era naquele período, né? Hoje a gente pergunta e a gente já fala direto quanto é, sem se preocupar com o dia de sábado. Mas naquele tempo, quando eu era criança, nessa época eu estava com 9 anos, 8, por aí, eu perguntei, ele disse, não, hoje eu não posso falar quanto é. Eu te digo amanhã no culto. Você vem? Não, eu venho. Então vem que eu tenho aqui a assinatura e aí você já leva. Pensa comigo, ela entrando nessa primeira escadaria do lado de fora, essa construção de telha era para Herodes ver o que estava acontecendo quando tinha as festas judaicas. Todo o muro é possível você caminhar em volta do muro. É um muro grosso, um muro grande, e ele dá para caminhar em volta para poder fazer a guarda fazer segurança. Então a guarda ficava de olho para ver o que estava acontecendo na festa. Não era assim, totalmente livre. Podiam adorar a sua religião, mas eu quero ver o que você está fazendo. Então, essa construção era para observar os dias de festa. Afinal de contas, os líderes ali, né, tinham famílias judaicas, então eles também reverenciavam algumas festas. Eles ficavam por ali. Agora, analise comigo. Jesus está pregando ali em cima, a mulher está entrando, está cheio de gente nesse local. Pode passar mais uma, deixa eu ver se tem mais uma foto. Essa é a foto de hoje. Mas agora eu consegui construir em você como que era, para você entender, né? Essa foto dos dias de hoje. Aquela escadaria está destruída, os tanques batismais ainda tem, estão destruídos, mas ainda tem até hoje. Tá? Aquela construção não tem mais, e o templo de Salomão também não tem mais. Mas esse piso todinho é o mesmo. É o mesmo piso. Essa era uma montanha. E essa pequena pedra, essa pequena montanha, ela foi feita uma caixa de pedra em volta que Salomão construiu. Ele aterrou, deixou plano para poder construir o templo de Salomão. O templo que ele estava construindo para Deus. Então, ele prepara tudo isso. Isso aí é tudo cheio de areia. Ok? É uma construção mesmo, né? Muito bem preparada, muito bem feita. Então, aí era uma montanhazinha de pedras. Tá? E a ponta está exatamente dentro daquela mesquita, onde estava dentro do templo de Salomão, que foi preparado para ficar bem em cima de onde Deus prometeu, né? Deus deu um cordeiro no lugar do filho. Então isso é muito significativo para o povo de Deus, muito significativo para Deus, e é onde Ele vai habitar por toda a eternidade, e nós vamos habitar com Ele. E nesse lugar, pode voltar, por favor, uma? Isso. Imagine Jesus ali pregando dentro do templo, falando para as pessoas, e olha essa cena aqui. Verso 1 do capítulo 8 de João. Vamos ler. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentado os ensinava. Ele estava com uma multidão ali dentro, ouvindo Jesus pregar. E antes do sol nascer, já estava fazendo o seu trabalho. E antes do sol nascer, o mal já estava buscando uma mulher para tentar enganar Jesus, tentar fazer uma isca para pescar Jesus numa ratoeira, num anzol, para deixar ele em situação desfavorável. Olha só, verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, imagina, gente, essa mulher, olha o que o líder religioso fez naqueles dias. Pegou uma mulher que estava se prostituindo, e ela foi colocada em pé diante de todos, e eles disseram, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério.
na frente de todo mundo. Pensa como é que essa mulher, vamos pensar no emocional dessa mulher. Vamos pensar aqui como que ela ficou, como que foi, para onde foi parar o emocional dela, sendo que a vida dela estava exposta agora para uma multidão. Centenas de pessoas estavam ouvindo sobre a vida dela. Se fosse eu queria desaparecer, queria que um buraco aparecesse e eu desaparecesse ali na mesma hora e nunca mais existisse. Eu acho que essa era a sensação dela também. E eu acho que também pode ser a sua sensação se isso acontecesse com você. E você fosse totalmente exposto diante de todo mundo. É como se fazer um vídeo seu e colocar no Instagram hoje. Ó, pessoal, tudo bem? Temos aqui alguém que se prostituiu e a gente está mostrando aqui para você. Na Bíblia diz que ela tem que ser apedrejada. E você? Deixa seus comentários aqui no Stories. Deixa os comentários. O que você acha? Apedrejamos ou não apedrejamos? Foi exatamente isso que eles fizeram. Olha só. Verso 4. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Olha, aqui nesse verso eu entendo que ela foi jogada como uma isca. Eles queriam acusar Jesus, porque se ele disse apedreja, ele ia preso e morto, porque quem podia dar essa ordem era só um romano, uma autoridade romana, e ele era um judeu. Eles queriam matar Jesus. E se ele dissesse, deixa livre, quem ia julgar e levar ele para a corte romana eram os líderes judaicos, dizendo, olha, ele está transgredindo nossas leis e nós precisamos que o Senhor crucifique esse homem. E eles faziam isso. Era um acordo e acontecia. E foi o que aconteceu, não nesse dia, mas mais tarde. Foi o que aconteceu. E ele então baixou, está dizendo aqui, ó, verso 7. Aliás, verso 6. Isto diziam ele tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o próprio dedo. Ele escrevia ali naquele mármore, terra, por quê? Porque estava cheio de areia. Se você entender um pouquinho do Oriente Médio, os ventos levam e trazem areia o tempo todo. E ali fica cheio de areia. Então Jesus baixou ali naquele mármore lindo e começou a escrever com o seu próprio dedo. Na Bíblia só tem 3 vezes que Deus escreve com o próprio dedo. Ele escreve toda a Bíblia. Ele fala, ele dá revelações para mais de 60 pessoas escrever toda a Bíblia. Mas tem um momento assim que você já pode pensar. Imagine você escrevendo uma carta de amor, um recado muito carinhoso, e você pede para alguém escrever que tem uma letra mais bonita. E você vai dizendo que ela escreve, ela vai escrevendo. De repente, você quer dizer assim, mas nesse dia, o meu sentimento por você foi mais sublime, foi maravilhoso, e porque eu te amo. Você fala assim, essa frase eu mesmo vou escrever, me dá aqui. Aí você mesmo escreve a carta. A pessoa vai ver que tem uma letra diferente. Deus fez isso 3 vezes na Bíblia. Essa parte deixa que eu mesmo escrevo. Ele escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo, tábuas de pedra. Ele escreveu na parede do palácio da Babilônia o juízo dele com o seu próprio dedo, que pegou fogo, mene, mene, tekel, ufarzim, pesado foste na balança, e foi achado em falta, e naquele mesmo dia todos morreram, pereceram, o povo da Babilônia. E a outra vez que ele escreveu no Novo Testamento com o próprio dedo foi nesse momento aqui, e nós não temos o que foi escrito. Mas eu sei que o que foi escrito causou um espanto em todos que estavam ali presentes. Porque ele escreveu com o próprio dedo na areia. Vamos continuar lendo. Olha que interessante. Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Verso 7. Como insistente na pergunta, Jesus se levantou e disse, aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Eles insistiram, dizendo, Senhor, o senhor baixou, está escrevendo, não vai falar nada? Está dizendo que é para apedrejar essa mulher. O senhor não fala nada? Ele se levanta calmamente e diz, quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. E ninguém atirou. O que aconteceu? Ele tornou-se a inclinar, o verso 8. Tornou-se a inclinar, continuou escrevendo no chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência do que foram lendo no chão,
foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos mais novos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então ela respondeu: ninguém, Senhor. Então respondeu Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia, porque essa história é a minha história, essa história é a sua história. Nós somos essa mulher, nós somos pecadores. Essa jovem, ela tinha errado e muito, e ela conhecia toda a Bíblia, ela conhecia todos os princípios, só que ela nunca tinha conhecido Jesus. Ela conhecia muitos tipos de homens, mas nenhum com um semblante de um olhar sincero, genuíno, e um abraço querido e amigo, salvador, misericordioso. Ela nunca tinha sentido isso de um homem. Todos os homens que procuraram ela, os interesses eram mesquinhos, eram egoístas. E o que ela sentiu na presença de um homem Deus, agora era sublime, era nobre, era de uma paixão, de um amor genuíno, sem interesses. Mas o interesse era realmente pelos sentimentos que ela estava vivendo, pela dor, pelo sofrimento. E ela então olha e diz: só pode ser Deus, só pode ser um Deus. Imagine naquele lugar onde tinha centenas, quase milhares de pessoas discutindo sobre Jesus. Não ficou ninguém, foi todo mundo embora. Antes do sol nascer, Jesus já fez uma limpa no templo. E só ficou ele e aquela mulher. Aquela mulher, todos estavam com pedras nas mãos. Ela pensou, quando ele disse: quem não tem pecado pode tirar a primeira pedra. Ela pensou na sua mente: é agora que eu vou morrer apedrejada, porque eu sou a única pecadora aqui. E é isso que a gente pensa de nós. Não se diminua, não se menospreze. Deus ama você exatamente do jeito que você é. E você não tem nenhuma novidade na sua vida que Jesus já não soubesse antes. Olha, se a sua namorada, o seu namorado, que hoje pode ser noivo, esposa, marido, realmente, profundamente conhecesse você, será que casaria? Bom, eu não sei. Eu posso deduzir, porque nosso amor, ele é limitado, ele é mesquinho. O nosso amor é assim, ó: eu te amo, mas se você me enganar, eu vou torcer o seu pescoço. Nós pensamos assim. Nosso amor é muito egoísta, é muito limitado. Mas Deus, Ele conhecia você com suas imperfeições, com seus erros. Ele conhecia essa mulher e Ele decidiu morrer por nós, conhecendo a gente. Isso é amor. Isso é único em todo o universo. Porque eu não tenho coragem de morrer pela minha rua, pela fofoqueira da minha rua. Eu não tenho coragem. Mas Deus tem. Ele olha para essa mulher. Ele decide morrer por ela. Então ele transmite esse amor genuíno, divino, perfeito. E ela sente, e ela se converte ali. Ali ela começa a sua jornada espiritual. Ele diz: eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Vai em paz. Quantas vezes nós nos pensamos que somos indignos de entrar aqui no templo? Eu nem vou, eu pequei, eu nem vou aparecer, eu vou sumir. Eu estou com vergonha de mim mesmo, ninguém sabe, mas vai que alguém sabe, eu vou desaparecer. Gente, o seu lugar é aqui. Eu não sei para quem que está ouvindo na internet ou para todos nós que estamos aqui, saiba de uma coisa: o seu lugar é aqui. Independente de como você esteja, o seu lugar é aqui. Deus está chamando você para viver do lado dele para sempre, porque Ele escolheu você. Ele não tem preconceito de você. Nada do que você faça
de errado vai diminuir o amor dele por você. Nada pode diminuir o amor dele por você. E não diminuiu, e ele provou isso através daquela mulher. Uma mulher que nós precisamos de 1 ano para poder rebatizar alguém numa situação como a dela. Deus disse para ela no mesmo momento, não completou nem 5 horas. Ele disse, eu também não te condeno, vai e não peques mais, eu te perdoo. Deus não precisa, escute essa, Deus não precisa de tempo para te perdoar. Quem precisa de tempo para entender as nossas imperfeições somos nós mesmos, limitados, homens, pobres e miserável homem que sou. Nós precisamos de 1 ano para ver se os frutos nos dirão quem são as pessoas. Mas Deus não. Ele não precisa esperar nascer de novo um galho e começar a brotar frutas. Ele simplesmente te olha e te aceita como você está, como você é. Ele não tem preconceito e nada do que você tenha feito. Mas eu fiz 20 vezes. Deus não está preocupado com quantidade. Ele quer salvar você. Ele quer abraçar você hoje, levantar e dizer, eu também não te condeno, eu te perdoo, vá e não. Deus é o Deus do recomeço. A palavra batismo vem do grego, batizo, que quer dizer mergulhar, imergir. Mas a palavra batismo para o hebraico é outra. Chama-se techuvá, que quer dizer recomeço. Deus é o Deus do recomeço na sua vida. Ah, mas eu parei. Vamos recomeçar? Eu estou aqui para ajudar você a recomeçar. É isso Jesus dizendo para você. Vamos começar de novo. Esse é o momento. Esse é o momento da gente dar o próximo passo agora ao lado de Jesus. Eu não vou te abandonar. Eu não vou sair do teu lado. Jesus é como se fosse o amigo pá. Você tem um amigo pá? Conhece o amigo pá? Já falei, né? Mas eles não sabem. Eu vou contar para eles. O amigo pá é aquele que você liga e fala, ei, eu estou com um problema danado. Eu matei alguém. Imagina você receber uma ligação dessa. O amigo pá é aquele daqui meia hora ele está batendo na porta da sua casa com a pá no ombro dizendo, onde está o corpo? Vamos enterrar esse negócio. Amigo pá. Um amigo que vai estar do seu lado, independente do que você tenha feito. Sabe como é o nome dele? É Jesus. Ele não te abandona. Não importa o que você fez. Ele vai dizer assim, a sua atitude não representa para mim o que eu sinto por você e a pessoa que eu conheço que você é. A pessoa que você pode se tornar se você der o seu coração para mim, essa atitude não te representa para mim, porque eu sou Deus. Eu vejo além, eu vejo mais, eu vejo a possibilidade da mudança, eu vejo o meu poder em diante de você. Se você disser sim para mim, eu vou fazer uma transformação, uma revolução na sua vida. Eu dava estudo bíblico numa cadeia, lá no Paraná, na minha cidade, e 4 jovens tomaram a decisão de entregar a vida para Jesus. Hoje eu trouxe uma história diferente de um jovem que está completamente perdido fora da igreja, na prostituição. Essa era Maria Madalena. Totalmente perdida. E olha a atitude de Jesus. Sabe por que a história de pessoas perdidas estão na Bíblia? Pessoas completamente sem possibilidades, para mostrar para mim e para você que a nossa vida pode dar certo, sim. Que a nossa vida tem cura, tem resolução, tem como resolver. É só colocar na presença de Jesus. Eu estava dentro da cadeia, dando estudo bíblico, numa porta fechada, porque esses camaradas que eu dava estudo, não podiam sair para o pátio. Era de alta periculosidade, então eu ficava fechado com eles. Aí eu tinha que, terminei o estudo, aí eu tinha que bater com aquela caneca
na grade. E aí então o carcereiro entrava, me soltava, fechava. E eu descia para o pátio para dar mais estudo bíblico. Tinha uns 12, 15 que estavam, podiam tomar sol e eu dava estudo bíblico lá. Meu amigo que já tinha se convertido, já tinha saído da cadeia, estava dando estudo bíblico lá embaixo. E quando eu ia descer a escadaria, eu vi 3 detentos ali que estudavam com a gente, mas naquele dia não quiseram estudar. Era o Toninho, o Marcão e o Jardel. Nome de bandido, né? O Toninho, ele era pequenininho, mas ele tinha esfaqueado seu irmão, vizinho de casa, morava do lado da minha casa. Eu conheci o irmão dele estava vivo, perdoou ele, mas ele estava preso. O Jardel roubava galinha no quintal das casas, estava preso também. E o Marcão tinha matado a esposa dele com um tiro de uma espingarda do lado da chácara do meu avô. Meu avô teve que prender ele porque meu avô era o delegado do sítio, de todos os sítios, lá chamávamos de Sertão de Cima. No bairro Bom Sucesso aconteceu isso, há muito tempo, lá no Paraná. E meu avô foi lá prender ele, falou, olha, vou ter que te levar preso. Ah, eu sei, está tudo bem, eu cometi isso. Mas olha o que aconteceu. Quando eu vi os 3, falei, vamos estudar? Eles falaram, hoje não. E aconteceu um milagre nesse momento. O que eles estavam pensando, eu vi, veio o pensamento deles na minha mente. Você já viu isso acontecer? Muito louco, né? Mas foi a maneira que Deus encontrou para me avisar. O pensamento deles era o seguinte, os 3 estavam pensando a mesma coisa e eu vi o pensamento deles. O pensamento deles veio para a minha mente. Foi um dia incrível. Eles estavam pensando assim, na semana que vem, você falou que vai trazer o grupo para cantar aqui, nós vamos pegar os menores, vamos fazer de refém e vamos fugir. E eu passei por eles com esse pensamento. Falei, meu Deus, eu tenho que estar bem tranquilo aqui, não posso demonstrar que eu sei. Desci, dei o estudo bíblico, saí, dei tchau para eles, orei com eles. E falei, acalme o coração de vocês, vocês não fizeram estudo hoje, vocês estão precisando de Jesus, hein? Estão precisando de Deus na vida de vocês. Mas hoje a gente não quis fazer. Falei, tá tudo bem. Mas a gente volta para fazer o estudo com vocês aí mais para frente. E fui, saí, o que eu fiz? O que você faria? Eu fui falar com o delegado. Falei, delegado, fulano, ciclano, beltrano, Toninho, Marcão e Jardel vão fugir a semana que vem. Ele falou, como é que é? Da minha cadeia? Ele levantou e falou assim, eu sou delegado aqui, rapazinho. Eu tinha 17 anos. Eu sou delegado aqui. Como é que um cara de 17 anos está dentro de uma cadeia dando estudo bíblico, né? Era a reputação que minha família tinha diante de uma cidade pequena. A gente tinha muito respeito. E eu consegui essa façanha. Eu dei 3 anos de estudos bíblicos na cadeia. E ele falou assim, aqui ninguém vai fugir. Eu falei, tudo bem, eu não vou vir semana que vem, eu vou ficar orando, não fale nada. Eu vou ficar orando na igreja. Qualquer coisa você fala comigo, tá? Tá bom, passou a semana. Nós estávamos no sábado, no horário do culto, já tá. Falei, hoje a gente não vai para a cadeia, não vamos cantar, nós vamos orar por eles. E eu não contei para ninguém. Orei, oramos. No meio do JA, o delegado chega no fundo, começa a vir até o meio do corredor da igreja e falou, ei, vem cá, eu estava nesse canto preparando a próxima atividade. Vamos lá fora, eu quero conversar com você. Ele estava com o revólver na mão. Eu já sabia o que tinha acontecido. E você também já sabe o que aconteceu. Chegou lá fora, ele disse, o Jardel, o Toninho e o Marcão fugiram. E você sabia. Eu falei para você, Deus me mostrou. Deus fez um milagre. E eu te avisei. Falei, eles pegaram o carcereiro, pegaram a arma do carcereiro, deram 3 tiros no carcereiro e saíram. Pegaram a chave e fugiram. Falei, como é que ele está? Ele falou, ele está bem, porque as balas não saíram. As balas eram antigas, velhas, e a pólvora, ela umedece, e aí a bala não sai. E ele ficou vivo. E eu falei exatamente isso. Amém, Deus seja louvado, me leva lá. Fui lá falar com o rapaz. Falei, Deus fez um milagre na sua vida. Aceita Jesus agora. Entrega a sua vida para Jesus. Eu quero estudar a Bíblia com você. Ele olhou para mim e falou, hoje não.
falei, não faça isso. Deus está te dando uma chance para você recomeçar a sua vida. Deus é o Deus do recomeço e você está dizendo não. Eu falei, hoje não. Eu fui triste embora, decepcionado, me sentindo fracassado. Mas não deu. 2 semanas se passaram. Aconteceu um novo motim no sábado à tarde. Eles esperaram por nós todo esse tempo, como a gente não foi. O carcereiro entrou para aguardar todos eles fechar. Eles renderam o carcereiro de novo. Pegaram as chaves, pegaram a arma. Aí deram 3 tiros no carcereiro de novo. Só que agora as balas eram novas. Elas saíram as 3. Ele morreu antes de cair no chão. Foi triste. E eu, mais uma vez, chorei amargamente. De tristeza, de dor. Porque ele não aceitou estudar a palavra de Deus. Aquela mulher, na frente de Jesus, aceitou Jesus no mesmo momento. Ela entregou a vida para ele e ele transformou a vida dela e expulsou em 7 momentos da Bíblia 7 demônios. Ela foi transformada. Essa mulher deu tudo o que tinha para Jesus, para o evangelho, para a missão. Essa mulher teve o restante da vida dela para Jesus, pregando, fazendo evangelismo, fazendo comida para o evangelismo. Ali, naquele dia, no templo, Deus provou que não precisa de tempo para salvar ninguém. É só você se entregar a Ele. E naquele dia, na cadeia onde eu dava estudo, uma pessoa disse não para Jesus. E ela não teve mais tempo. Eu não sei qual é o nosso tempo. Eu não sei qual é o seu tempo. Eu não sei quanto tempo a gente vai viver. Mas uma coisa eu sei, você que está vendo a gente aí pela internet, esse Deus não precisa de tempo para perdoar você. E o tempo é hoje. O momento é aqui, hoje e agora. E eu quero convidar nossa amiga para cantar uma música. E ela vai clamar a Deus uma oração cantada através desse hino. E eu quero que você tome uma decisão. Que você entregue sua vida mais uma vez para Jesus. Eu quero que você coloque-se em pé na medida que você for tomando a sua decisão de consagrar a sua vida para Jesus. E é para todos. O apelo é para todos nós que estamos aqui e para você que está assistindo a gente aí pela internet. Você que está vendo a gente pelo YouTube, você que está na sua casa, você que está viajando, você que está numa cama de hospital. Eu não sei onde você está, mas Deus sabe e Ele está falando com você também. Está falando com todos nós ao vivo nesse momento. Então escute essa música e entregue seu coração para Jesus, porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente planeja, mas é a vontade de Deus que prevalece. Então, queridos, que você possa prevalecer a vontade de Deus hoje, que está te chamando para você consagrar sua vida para Ele, para você ser fiel a Ele, para você ter identidade de amor, de salvação dentro do seu coração. Escute a música e deixe Deus falar com você. Eu sinto falta da sua voz. Quantas vezes você veio a mim e eu estive sempre escutando, ajudando, dando força.
não quero ver você assim, tão triste. Mas longe de mim você só vai ser triste. Só chamar que eu vou correndo te encontrar. Jesus quer salvar você. Quando você vai voltar pra mim, estou esperando. Volte logo que o tempo está findando. Jesus quer te abraçar. Volta e não há outra chance. Quer te salvar. Quer te perdoar. Filho, tanta coisa pra dizer. Oh, filho, eu tenho um presente pra você. Volta, filho. É verdade, eu gosto muito de você. Obrigado pela linda música. O presente de Deus para você nessa noite é o seu perdão. Ele cria momentos para você aceitar o perdão dele na sua vida. E hoje é um momento desse. Ele conseguiu ter um encontro com você. Ele trouxe você até aqui. Você que está assistindo, Deus também está se encontrando com você nesse momento. Ele planeja todas as coisas. Ele escreveu os pecados de todos que estavam ali no chão, sem falar uma palavra, sem ofender ninguém. Escreveu no chão sem julgar ninguém. Só para as pessoas entenderem que elas não tinham o direito de apedrejar. Nós não somos melhor que ninguém, não temos o direito de julgar ninguém. Ninguém é melhor do que o outro. Somos todos pecadores. Necessitamos da graça, da misericórdia e do perdão de Jesus todos os dias da nossa vida. Mas olha o que ele fez. As coisas mais importantes ele escreveu com o seu dedo. A lei na pedra, o juízo na madeira, na parede do palácio de Babilônia. Mas os nossos pecados com o seu dedo, ele escreveu na areia. Sabe por quê? Com um sopro, apaga tudo. Eu passei lá. Não tem nenhum pecado mais escrito. Eu conferi. Não tem nenhum pecado escrito que ele escreveu. Porque ele tem o poder de perdoar. Pecado é tão grande que nos afasta de Deus, mas na presença dele confessado é tão pequeno que ele pode apagar, que ele pode destruir. Se você não confessa, o pecado destrói você. Mas se você confessa, Deus destrói o pecado. E é isso que ele quer fazer hoje na minha, na sua, na nossa vida e na sua que está assistindo a gente hoje aqui pelo YouTube. Então, nossa igreja inteira se colocou em pé na presença de Deus nessa noite. Porque está dizendo: Senhor, santifica a minha vida mais uma vez. Recebe os meus pecados e me purifica. E você que está aí assistindo, qual é a sua decisão? Nós estamos entregando nossa vida hoje. E amanhã temos uma outra história poderosa que vai transformar nossa vida novamente. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, porque aqui a sua igreja se coloca diante da tua presença, se levanta para aceitar, para decidir neste apelo a entregar-se novamente em tuas mãos, a entregar diante do Senhor nossos pecados, nossas fraquezas. Obrigado por essa história na Bíblia, porque ela reflete exatamente aquilo que somos. Muitas vezes as pessoas, ou até Satanás, tenta nos acusar, tentando nos diminuir, porque nossas fraquezas são às vezes evidentes, e ele ri de nós. Mas Senhor, o Senhor nos abraça com um sorriso de perdão.
Satanás luta para extrair o pior de nós, enquanto o Senhor nos abraça e luta para extrair o melhor de nós. Aquilo que nós temos de bom para oferecer para o Senhor, para o mundo, para as pessoas, para a nossa família. Senhor, nos salva, resgata-nos, limpa e purifica a nossa vida e nos dá a alegria de estarmos salvos na Tua presença a partir de hoje, com a decisão tomada e com a identidade cristã em nosso coração. Somos Teus filhos, então nos ajude a vivermos de acordo com os Teus princípios. Nós suplicamos essas bênçãos para toda a igreja que está decidindo ao Teu lado, para todos que estão em casa ou viajando, em qualquer lugar, ouvindo a Tua voz através do canal digital. Esteja conosco, nos fortalecendo, nos salvando. É o que nós Te pedimos e suplicamos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Boa noite. Que Deus os abençoe. Tem algum recado? Tem lanche?